Amados e amadas de Deus, amor e misericórdia, meu nome é Gleison Matos, eu sou membro fundador da comunidade Mãe de Misericórdia, aqui de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O tema do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as imagens. A Bíblia proíbe realmente a confecção de imagens? Os católicos estariam desobedecendo a lei de Deus, colocando imagens nas suas casas e nas suas igrejas? Estariam os católicos, então, cometendo o pecado da idolatria? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Portanto, se inscreva no nosso canal, fique por dentro das novidades, ative o sininho para você receber notificações e se você gostar do vídeo, não deixe de dar aquele like. Nós sabemos que uma das maiores armas do protestantismo para atacar a Igreja Católica é a questão das imagens e usam de alguns textos da Sagrada Escritura para fundamentarem as suas teorias. Em qualquer debate que nós tivermos com algum protestante, a conversa sempre vai pender para esta questão das imagens. Como explicar isso? Será que a Igreja Católica, tendo mais de 2000 anos, não viu isso na Bíblia? Uma das passagens mais usadas pelos protestantes para nos atacar, dentre outras, está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavras do Senhor, graças a Deus. E agora? O que fazer diante dessa passagem? Como argumentar? Será que realmente nós estamos errados? À primeira vista, essa passagem realmente parece uma proibição absoluta da confecção de imagens. E qualquer pessoa que ler à primeira vista, a grosso modo, essa passagem, pode interpretar desta forma. Porém, nós devemos ter em mente que a palavra de Deus não pode ser interpretada por versículos isolados. Nós devemos ler a palavra de Deus, cada capítulo da Sagrada Escritura, tendo a Bíblia como um todo, visando tudo aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras. Se nós virarmos algumas páginas da palavra de Deus, em Êxodo capítulo 25, nós vamos ver Deus obrigando Moisés a fabricar algumas imagens. Em Êxodo 25, do versículo 10 em diante, nós vamos ver Deus ordenando como ele queria que fosse construída a Arca da Aliança. E do versículo 17 para frente, nós vamos ver o seguinte. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 côvados, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. O que dizer depois disso, meus irmãos? Estaria agora Deus, aquele que é todo-poderoso, rico em sabedoria, em contradição consigo mesmo? Teria Deus se esquecido daquilo que ele disse no capítulo 20 do Êxodo? E logo no capítulo 25, ele teria dito outra coisa? Ou será que a nossa interpretação do Êxodo do capítulo 20 estaria errada? Ou mais, a interpretação dos protestantes. Em uma passagem, Deus condena a fabricação de imagens e na outra passagem ele manda fazer imagens? Poderia Deus se contradizer? E é este o objetivo deste vídeo de hoje. Nós queremos mostrar que Deus não se contradiz, ele não pode se contradizer. E nós vamos ver neste vídeo que Deus nunca proibiu a confecção de imagens. Deus proibiu a confecção de ídolos. Se nós olharmos novamente Êxodo 20, versículo 1, nós vamos começar a perceber
qual é a vontade de Deus. O que é que realmente Deus estava proibindo naquele momento. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor. Aqui já mostra que Deus está dizendo que Ele é o único. Ou seja, tinham coisas, imagens que estavam competindo com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Preste muita atenção neste versículo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus começa a condenar a confecção de ídolos de algumas imagens, não são de todas, nós já estamos vendo isso, logo depois que o povo saiu do Egito. Seria isso uma mera coincidência? Por que é que a palavra de Deus começa a proibir a confecção de algumas imagens justamente depois que o povo saiu do Egito? E mais, este versículo da Sagrada Escritura vai dizer que o povo saiu do Egito, da casa da servidão. Irmãos e irmãs em Cristo, nós sabemos que o povo estava sendo oprimido no Egito e que aquela cultura não era a cultura do povo de Deus e que os egípcios serviam falsos deuses. E aí é que está a chave da questão. Por aquele povo estar vivendo muito tempo no Egito, muitas pessoas começaram a se corromper e a confundir a sua fé, misturar a fé do Deus verdadeiro com a crença dos egípcios, que adoravam muitos outros deuses que eles criavam, deuses falsos. E o versículo 3 vai dizer para nós assim: não terás outros deuses diante de minha face. Ou seja, a palavra de Deus não está falando de qualquer imagem. A palavra de Deus está falando de imagem de deuses. Imagens que foram criadas para serem adoradas como deuses. Ou seja, ídolos. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Agora que nós analisamos muito bem os versículos anteriores, nós vamos entender esta figura alguma do que está em cima no céu, embaixo na terra ou sobre as águas. Você conhece os deuses, os falsos deuses egípcios? Você por acaso já viu a fé dos falsos deuses que os egípcios cultuavam? Você vai ver que esses deuses, eles eram figuras de animais misturadas com o corpo de ser humano. Você vai ver figura de falsos deuses, de homens com cabeça de águias, de pássaros. Você vai ver figura de homens, corpo de homem com cabeça de crocodilo, de animais que estão sobre as águas. Você vai ver corpo de homem com cabeça de raposas, de animais que estão sobre a terra. E é por isso que Deus está proibindo a confecção dessas imagens que eram falsos deuses. E aí nós começamos a entender que Deus não proíbe a confecção de imagens. Deus proíbe a confecção de ídolos. E é justamente por isso que 5 capítulos depois, quando Deus vai mandar fazer a Arca da Aliança, ele não tem problema algum ao mandar fazer querubins, aquilo que está em cima nos céus. Mas Deus não proibiu qualquer imagem, Deus não proibiu as imagens sacras, Deus proibiu a imagem de ídolos, imagens que foram feitas para serem adoradas. E para nós termos mais certeza ainda de que Deus estava falando dos falsos deuses do Egito, dos ídolos, vejamos aquilo que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 8. Filho do homem, disse-me ele, fura a muralha. Quando a furei, vi uma porta. Aproxima-te, diz ele, e contempla as horríveis abominações a que se entregaram aqui. Fui até ali para olhar. Enxerguei aí toda espécie de imagens de répteis e de animais imundos, e pintados em volta da parede todos os ídolos da casa de Israel. Está lembrado daquilo que eu falei de como eram os deuses, os falsos deuses do Egito? 70 anciãos da casa de Israel, entre os quais Jananias, filho de Safã,
se achavam de pé diante deles, segurando cada qual o seu turíbulo, do qual se elevava espessa nuvem de fumaça. Filho do homem, disse-me ele, vês tu o que fazem os anciãos de Israel na obscuridade? Cada um deles em sua câmara, guarnecida de ídolos, pensando que o Senhor não os vê, e que ele abandonou a terra? E ajuntou, verás ainda abominações mais graves que eles estão cometendo. Aqui Deus começa a mostrar as abominações que Israel estava cometendo. E aqui ele fala claramente das imagens de répteis esculpidas nas paredes, cujo povo de Israel, nas suas câmaras, às escondidas, estavam cultuando aqueles ídolos. Aqui fala claramente que eram ídolos, falsos deuses, e não uma imagem qualquer. Meus irmãos e irmãs em Cristo, o próprio Josué, que condenou a confecção de imagens de ídolos, se prostrou diante de imagens da Arca da Aliança, e nem por isso cometeu o pecado da idolatria. Josué 7, versículo 6. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde, diante da arca do Senhor. Tanto ele, os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Outra passagem interessante está em Números, capítulo 21, versículo 4 seguintes, onde vai falar da serpente de bronze. Partiram do Monte Or, em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão e nem água? Estamos enjoados deste miserável alimento. Então o Senhor Deus enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe, pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. Meus irmãos, e agora? Deus está mandando fazer a imagem de um animal. Êxodo 20 falava, proibia a confecção de imagens de animais, mas, porém, nós aprendemos animais que eram cultuados como deuses. Agora Deus está mandando fazer uma imagem de um animal, não é nem de um anjo. E ele está usando desta imagem para mostrar o seu poder e mostrar a sua salvação. Tanto é que esta imagem da serpente de bronze estendida nesta haste, neste poste, é uma prefiguração do Cristo pregado na cruz, uma prefiguração de Jesus crucificado. Então nós podemos ver que Deus não tem problema com as imagens. Deus tem problema com as imagens dos ídolos. Em João 3,17 vai dizer assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Além de Deus mandar fazer a imagem de um animal, ele usa desta imagem como comparação ao seu filho pregado na cruz. Estaria Moisés cometendo a idolatria, sendo que ele estava obedecendo à ordem de Deus? Em 1 Reis 6,23, vai falar um pouquinho do templo de Salomão e vai dizer assim, e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um de altura de 10 côvados. Em 1 Reis 6, 28 ao 29 também diz assim, e revestiu de ouro os querubins e todas as paredes da casa em redor. Lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Em 1 Reis 7, versículo 29 também diz assim,
e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo os leões e dos bois e junturas de obra estendida. Em 2 Crônicas 3, versículo 10 diz assim: para o interior do Santo dos Santos, mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. Meus irmãos e irmãs em Cristo, onde está a conexão da proibição de imagens de animais? Não existe essa proibição. Existe a proibição de idolatria. Outro fato interessante é que essas imagens que nós falamos, que nós lemos aqui na Sagrada Escritura, que estavam no Templo de Salomão, eram imagens que estavam lá quando Jesus passeava lá no Templo de Salomão. Mesmo tendo essas imagens, Jesus não hesita de passear por lá. E Jesus frequentou este templo junto com os apóstolos. Em João 10, versículo 23, diz assim: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Em Atos 5, 12, diz assim: enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Se lá havia imagens, e se Deus havia realmente de fato proibido a confecção de qualquer imagem, os apóstolos e Jesus jamais se reuniriam e se encontrariam no pórtico de Salomão. Ou será que Jesus e os apóstolos estariam cometendo o pecado da idolatria? Claro que não. Lembra da serpente de bronze que nós falamos agora há pouco? Nós vamos ver ela novamente agora em 2 Reis 18, versículo 1 ao 6. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau aceras. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Aqui parece um pouco estranho. Deus manda Moisés fazer a serpente de bronze. Agora ele levanta um outro homem enviado por ele, chamado Ezequias, e destrói a serpente de bronze que ele havia mandado Moisés fazer. O que está acontecendo? Mas tem um porquê. Voltemos aí no versículo 4. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau aceras. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na Neustã. Eles puseram sua confiança no Senhor Deus de Israel. Não houve outro como ele. Entre todos os reis de Judá, tanto entre os predecessores como entre seus sucessores, conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele, e observou todos os mandamentos que o Senhor Deus prescreveu a Moisés. Ou seja, ele não estava indo contra Moisés, ele observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. E aqui nós entendemos por que é que ele destruiu então a imagem que Deus ordenou a Moisés que fizesse. Justamente porque, como nós vimos nessa palavra, que outras pessoas lá na frente, muito tempo depois, começou a acender incenso para aquela imagem daquela serpente de bronze e deu um nome para ela de Neustã e começou a adorar aquela imagem como se ela fosse um deus. Ou seja, o problema da idolatria não está na imagem. O problema da idolatria está no nosso comportamento diante das imagens e diante das coisas. Meus irmãos e irmãs em Cristo, para nós resumirmos tudo isso que nós vimos neste vídeo de hoje, fica bem claro que a idolatria não é algo, não é uma imagem, não é uma coisa. A idolatria é o nosso comportamento diante das coisas, diante das pessoas e diante das situações. É por isso que nós católicos não devemos nos preocupar com as imagens dos santos que nós temos nas nossas casas, porque as imagens dos santos são para nós uma janela que nos aponta para Deus.
Nós temos a consciência, a Igreja Católica nos ensina que o nosso fim último é Deus. E a Igreja também nos ensina no seu catecismo que nós devemos adorar e servir somente a Deus. Os santos e santas da nossa Igreja foram homens e mulheres que fizeram isso por excelência, serviram ao Senhor, deram a sua vida, muitos se entregaram ao martírio. Portanto, nós olhamos para essas imagens como se fosse uma foto. E essas imagens são uma leitura do Evangelho para nós. São uma leitura de como deve ser um verdadeiro cristão. É uma leitura de como deve viver um homem e uma mulher que ama nosso Senhor Jesus Cristo, que serve a Deus de verdade, que vive a palavra de Deus de forma autêntica e sincera. Por isso, os santos e as santas da nossa igreja são para nós uma janela, um ícone que nos apontam para Deus, que nos apontam para o sagrado, que nos apontam o caminho do céu. A Igreja Católica vai nos ensinar que o culto de latria, que é o culto de adoração, ele deve ser prestado somente a Deus. É isso que diz o Catecismo da Igreja Católica. O culto que nós prestamos aos santos e santas da nossa igreja não é o culto de adoração, é o culto chamado de dulia, é um culto chamado de veneração. Porém, a Nossa Senhora nós temos um culto de hiperdulia, um culto de superveneração. Nós amamos mais a Virgem Maria do que nós amamos os santos e santas da nossa igreja. Mas nós não prestamos a Nossa Senhora o culto de latria. Nossa Senhora não quer ser adorada, ela não quer ser Deus. Ela é um caminho, uma janela que nos aponta para Deus. E é por isso que nós chamamos a Virgem Maria de medianeira. É aquela que está no meio, mas o nosso fim é sempre Jesus. E nós vemos que a Virgem Maria não quer dividir Jesus na passagem que nos relata as bodas em Caná da Galileia. Nossa Senhora usa do seu poder de mediação, de intercessão, sem tirar a autoridade do seu filho. Ela não chama a atenção para si, mas ela aponta para ele, usando do seu poder de mediação. Fazei tudo o que ele vos disser. Por isso nós não precisamos ter medo de recorrer a Nossa Senhora e nem de recorrer pedindo a intercessão dos santos, porque eles sempre vão se remeter para Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Bom, mas tudo isso é assunto para um outro vídeo, quando nós formos falar um pouquinho da intercessão de Nossa Senhora e dos santos. Eu acho que deu para você entender. Por exemplo, uma igreja onde tem uma imagem de Nossa Senhora. E chegam ali duas pessoas e se prostram diante daquela imagem para orar. Pode ser que uma pessoa não cometa nenhum pecado da idolatria. E pode ser que a outra pessoa que está diante da mesma imagem cometa o pecado da idolatria se ela colocar aquela imagem de Nossa Senhora no lugar de Deus. Se ela fizer daquela imagem de Nossa Senhora uma deusa. Ou seja, o problema não está nas imagens, mas está no nosso comportamento. E às vezes muitas pessoas ficam preocupadas em atacar a Igreja Católica por causa das imagens dos santos e dos anjos, mas se esquecem que o maior pecado de idolatria que nós estamos vivendo no tempo de hoje é a idolatria dos bens materiais, é a idolatria do dinheiro, é a idolatria das posses, a idolatria da casa, do carro, do trabalho, do status, a idolatria do poder. Quantas pessoas idolatrando artistas? Quantas pessoas idolatrando a si mesma, idolatrando o seu corpo, querem ter uma aparência perfeita e colocam tudo isso, os bens materiais, colocam a si mesmo, as suas vontades na frente de Deus, porque querem ser servidos. Portanto, a idolatria não é uma foto, não é uma imagem, não é uma pessoa, não é um lugar. A idolatria é o meu comportamento diante de qualquer coisa. Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o primeiro de muitos vídeos que nós estaremos postando neste canal da comunidade Mãe de Misericórdia para esclarecer muitas dúvidas que nós temos. Se você gostou, não deixe de dar aquele like, isso é muito importante para nós. Deixe aí no vídeo os seus comentários, as suas perguntas, que nós estaremos respondendo na medida do possível. E o mais importante, se inscreva no nosso canal. Aí embaixo aí tem a opção para você se inscrever. Clique, se inscreva e do lado dessa opção para você se inscrever tem um sininho. Ative o sininho. Sempre que nós postarmos vídeos novos, você estará recebendo uma notificação aí no seu computador ou no seu celular. E se você realmente gostou, se esse vídeo ajudou você, se esse vídeo esclareceu a sua dúvida,
compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção, amor e misericórdia.